Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, está aí no seu boletim. Eu quero que você preste atenção para que você possa ter um raciocínio lógico nessa noite. Essa palavra é um pouco diferente, como é costume de nós ministrarmos, porque essa palavra, ela vai atentar para fortalecer você em fé, mas também para gerar fé no coração de outras pessoas. Porque o que acontece? Pessoas escutam coisas absurdas aí fora, né? Às vezes dizem assim: olha, se você quer casar, né, pega uma imagem de Santo Antônio, coloca de cabeça para baixo dentro de um balde cheio de água e coloca atrás das portas da sua casa. E tem gente que faz isso, né? Como se o santo ficasse lá no céu, faltando ar, e falar: vai casar, vai casar. Ou senão, a pessoa fala: pega um mamão macho, dá até sexo para mamão, né? Parte no meio, urina dentro dele, tampa o mamão, enterra, que o seu pâncreas vai ser restaurado e você vai ficar livre da diabetes. Aí você ouve uma coisa dessa e fala: não tem como acreditar nisso. Isso é uma coisa ilógica, e realmente é ilógico. Jamais vai ter como, né, você ser curado de uma diabetes através de enterrar um mamão, ou você vir a se casar porque colocou uma imagem de um santo dentro de um balde de água. Isso é ilógico, é irracional. E aí algumas pessoas ditas intelectuais acham isso absurdo e pensam: não tem como crer em Deus, em algo tão absurdo assim. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. A sua fé, ela pode sim estar alinhada à sua razão. A sua fé não é uma coisa ilógica. Muitas pessoas pensam que a fé é um salto no escuro. Eu vou saltar nesse abismo aqui, nesse precipício, sem nenhuma garantia. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica, não é uma fé no escuro. A fé bíblica é uma fé na palavra de um Deus que existe. E é sobre isso que eu quero falar com você, a existência de Deus. Porque tem pessoas que às vezes dizem: eu não sei se eu acredito em Deus, eu acho que não há Deus. Mas olha, não sou eu, é a Bíblia que chama essa pessoa de tola. Vamos ver onde é que está escrito isso? Está escrito lá em Salmos 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração. Insensato é uma palavra, né, mais leve para tolo, ignorante. O tolo fala no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não haja quem faça o bem. Hoje eu quero, não vou dizer provar para você que Deus existe, mas vou te dar 4 argumentos lógicos da existência de Deus. Você pode falar assim: pastor, eu já sei que Deus existe. Ok, então é para você receber a instrução, para que você possa persuadir outros, quando ditos intelectuais aí fora vierem te questionar a razão da sua fé e vierem questionar a existência do seu Deus. Mas talvez você está aqui nessa noite com essa dúvida: será que Deus existe? Não acho racional crer na existência de Deus. Então serão 4 argumentos. Quantos argumentos, irmãos? 4. Primeiro argumento é o que nós chamamos de argumento cosmológico. Cosmologia é uma palavra de origem grega, da junção de cosmos com logos. Cosmos é mundo, logos é conhecimento. Então o argumento cosmológico da existência de Deus é acerca da razão do mundo, o sentido do mundo existir. Mas presta atenção, Deus não é algo que você pode provar através de um raciocínio matemático ou lógico, porque todas as coisas são recebidas por fé. Até quando você chegar na eternidade, você vai ter que precisar de fé para crer que Deus existe. Pastor, mas eu vou estar vendo Deus. Sim,
mas você vai estar naquele lugar vendo Deus. Como é que você vai saber se aquele é realmente Deus? Se Deus não está em outro lugar. Para isso você deveria ter um poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, para ver que só Ele é Deus. Ou então, você teria que ter um poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas também no tempo passado, para saber se no passado não existiu um outro ser, um outro Deus. Então até na eternidade, você vai ter que ter fé, para crer que aquele que você está encontrando lá é Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não queremos provar Deus, numa equação matemática, mas podemos sim dar uma razão lógica para a nossa fé. Então a primeira razão é essa, a razão cosmológica. E em que ela se baseia? Em 3 fundamentos lógicos, raciocínio, para aqueles que são, que gostam aí de ser chamado de intelectual. O primeiro é que as coisas existem. Então qual que é o questionamento desse princípio cosmológico? Por que isso existe? Porque as coisas não existem do nada. Então, por exemplo, você nunca viu um relógio, e aí você está andando, e na beira do caminho você acha um relógio de pulso, e aí você olha para ele, o que é isso? Aí você olha ali, ponteiros, você abre, e você vê ali por dentro uma engrenagem. Você não vai acreditar que aquele objeto que você não conhece, surgiu do nada. O que você vai pensar? Alguém criou isso aqui. Porque toda criação tem um criador. Todo projeto tem um projetista. Todo design tem um designer. Tem alguém que criou aquilo. Esse é o argumento. Se existe, por que existe? O segundo fundamento desse princípio cosmológico é o princípio da dependência. Todas as coisas existem e são dependentes de uma outra coisa. Então, por exemplo, você vê uma árvore existe, ok? Mas essa árvore não existe por si só, ela existe e ela depende do solo, ela depende da água, ela depende do sol. Então são interdependentes. Um animal existe, mas ele também precisa de outros animais, tem toda uma cadeia alimentar envolvida. Ele não vive por si só, ele vive, mas ele depende de um outro ser. Então esse é o segundo fundamento. E relacionado a esses 2 fundamentos, entramos no terceiro fundamento desse princípio cosmológico da existência de Deus. Se nós temos, presta atenção, se coisas existem, se essas coisas estão interdependentes, uma dependendo da outra, então elas estão estruturadas em um sistema. E tem que existir alguém fora desse sistema que possa gerir tudo isso, que não depende de nada, que é independente. Esse sistema, essa pessoa ou aquele que está fora do sistema, que não depende das coisas criadas, é Deus. Deus está fora. Deus cria, Deus estabelece uma dependência entre a sua criação e Deus gere todos esses sistemas. Está falando difícil? Tá não. Os irmãos têm o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar entendimento, amém? Vamos lá? Próximo princípio. Então o primeiro princípio é cosmológico. Por que as coisas existem? Há uma razão para elas existirem, E há alguém que criou. O segundo argumento é chamado de argumento teleológico. Quem pôs tudo aqui? Prepara o vídeo aí para mim, por favor, Jacques. Quem pôs tudo aqui? Porque, irmãos, presta atenção. Vou nem falar de você. Vou falar de um ser vivo, inferior, uma ameba. Mas uma ameba é tão complexa que o homem não dá conta de entender como ela sobrevive. Agora imagina eu e você. Você tem bilhões de neurônios que fazem sinapses. O homem, diz os estudiosos aí, que para ele conseguir aquilo que eles já conseguiram entender da máquina humana,
Se ele tivesse que criar computadores, não caberia no estádio do Maracanã tantos computadores para tentar fazer uma parte, compreender uma parte do ser humano, dessas conexões, sinapses que acontecem. E eu vi esse filme aqui no culto, e é um trecho de um filme de uma criança que se diz ateia, dando uma explicação lógica para sua mãe que estava enfrentando uma enfermidade. Vamos ver, achei muito interessante a explicação dele. Coloca aí, por favor. Que entra nesse argumento. Ter fé significa acreditar em algo que você não sabe com certeza se é real. E bem, agora, eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinha. Quer ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita para mim. Quais são as chances disso acontecer? Então presta atenção. Olha o argumento da criança, um argumento lógico. Os planetas, as estrelas, eles subsistem e são postos nos locais que eles estão mantidos nesses locais por causa de uma força gravitacional. Se essa força fosse 1% maior ou menor do que ela é, todo o sistema entraria em colapso. E o raciocínio lógico dele: como que uma coisa tão complexa, que mantém o Sol, que mantém a Lua, que mantém os outros planetas, que mantém as estrelas, as outras galáxias, tudo numa posição mantida por uma força gravitacional precisa, e isso surgiu do nada. Do nada. Tem uma teoria chamada de uma expressão inglesa, né? Big Bang. Big Bang é uma expressão para falar que é uma explosão. E essa teoria diz o quê? Que antes, nos primórdios, existia uma sopa, né? Um líquido gasoso, sulfuroso, e houve uma explosão cósmica. Big, então Bang. Agora, olha como é ilógico isso. Como que gases vão explodir do nada e vão dar início a uma vida, vão dar início a um ser humano? Como que isso é possível? Ok, então se é possível ter ocorrido essa explosão, quem que deu o start? Quem que foi lá que deu a ignição? Né? Essa explosão que acontece no motor de um veículo, do seu carro. Quem que deu a ignição? Quem que startou todo o processo? Há alguém por trás disso, há um Deus por trás disso. É totalmente ilógico não crer na existência de um Deus supremo, de um Deus criador. Como que você tão complexo vai existir do nada, do nada? Ah, mas teve a cadeia evolutiva. Presta atenção. Mas e quem iniciou tudo? Como que a vida humana ou a vida animal surgiu de gases sulfurosos?
Eu sou mais para acreditar que Deus disse big e então bang. Porque lá em Gênesis fala, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus é o Criador. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então este é um argumento teleológico. Mas também há um terceiro argumento. Primeiro o cosmológico, por que as coisas existem. Segundo esse teleológico, se as coisas são tão complexas, como que elas vão surgir do acaso? Mas há um terceiro argumento, que é o argumento da natureza moral. Todo ser humano, ele nasce com um senso moral dentro de si. Pastor, mas eu aprendi isso com os meus pais, com os meus avós. Mas quem iniciou tudo isso? Porque nós acabamos de falar aqui da teoria da evolução. Ok, está evoluindo. Mas por que os homens não são como os animais? Porque os animais fazem o que é necessário ser feito. Se um animal sentir fome e só tem o filhotinho dele para comer, ele come o filhote. O homem não é como um animal, porque se fosse na cadeia evolutiva, qual que é mais vantajoso? O homem ter um relacionamento com a sua esposa ou o homem ser como um animal? Ter relacionamento com várias fêmeas, porque aí nós vamos produzir muito e a nossa matilha vai crescer e expandir. Não, porque você foi criado com um senso de moral dentro de si. E esse senso foi colocado pelo próprio Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo próprio Deus. Você não é um animal irracional, um animal sem padrões morais. Há um padrão que foi colocado dentro de você, e esse padrão foi gerado pelo seu Criador. Então nós temos, primeiro, o princípio cosmológico, que pensa por que as coisas existem. O segundo, interligado a esse, o teleológico. Se existem, são tão complexas, como que isso foi criado do nada? Porque nada é nada, nada não cria nada. E o terceiro é o padrão moral. Mas há um quarto princípio, que talvez ele sozinho não se sustentasse, mas ele se sustenta juntamente com os três anteriores, que é o padrão do testemunho, o argumento da experiência religiosa. Milhões e milhões de pessoas testificaram, existe um Deus. E olha para cá, vou falar das pessoas cristãs, que teve uma experiência no cristianismo. Foram as melhores pessoas que pisaram nessa terra. Homens que esse mundo não era digno deles. Todos esses santos que você vê na igreja católica aí, são pessoas boas. Nem vou exaltá-las aqui, porque nós não queremos adorar santos. Mas foram pessoas boas, gente boa. Pessoas como o caso de Francisco de Assis, que era alguém rico, que vendeu tudo e foi viver na pobreza, porque teve uma experiência com Deus. Pastor, mas a religião matou muita gente. Olha, homens como Francisco de Assis e outros homens que tiveram uma experiência com Deus, não são homens que querem matar pessoas. Nem se compara, na Idade Média, que é chamada das trevas, da escuridão, com o comunismo, com o fascismo, com o nazismo, que matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Ah, mas e esses homens ali, como Karl Marx, como Freud, como Einstein, tudo gente maligna. Einstein, pode ter a sua inteligência mental, mas destruiu a sua família, largou a esposa com os filhos, era um adúltero pervertido. Dizem que as teorias matemáticas dele, na realidade, essa parte matemática dos cálculos, vinha da sua esposa, e ela ficou enlouquecida. Karl Marx, que falava que a religião é o ópio da sociedade, velório dele tinha um cachorro, para não falar que não tinha ninguém. Freud, esse psicanalista aí conhecido, era um drogado,
drogado. Esse é o referencial para os seus filhos? Não são. Agora, esses homens, milhões de homens, milhares de pessoas, boas pessoas, se tivesse um julgamento e elas fossem chamadas como testemunha para falar a respeito de Deus, elas iriam dizer: eu tive uma experiência com Deus, Deus existe, e o testemunho delas ia ter valor. Então eu disse para você, de uma maneira lógica, de um raciocínio, usando a sua mente para entender isso. Te dei argumento cosmológico, teleológico, te dei um argumento do padrão moral, te dei um argumento, de homens que testemunharam acerca da existência de Deus. Aí você fala: tá bom, então Deus existe. Se Deus existe, tem uma maneira de você se comunicar com esse Deus. Se Deus existe, vai ter um dia que você vai comparecer perante Ele. E olha, teve um dia, religião nenhuma, budismo, hinduísmo, nenhuma religião teve um homem falando que Ele era o caminho. Só o Senhor Jesus Cristo, só Ele disse: eu sou o caminho. As outras religiões apontavam um caminho para se chegar ao céu. No cristianismo não. No cristianismo o céu desceu na terra. Cristo, que é Deus, se fez gente, e Ele mesmo fez afirmações poderosas acerca de si mesmo, Ele mesmo. Lá em João 14, versículo 6, olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou: eu sou o caminho. Eu não estou te apontando um caminho, eu sou o próprio caminho. Eu não vim te ensinar uma verdade, eu sou a verdade. E eu também sou a vida. Só Jesus disse isso. Os judeus tentaram apedrejar Jesus por várias vezes. Mas por que eles tentaram apedrejar Jesus? Porque Ele curava enfermos? Porque Ele libertava pessoas oprimidas pelo diabo? Não. Jesus, tentaram apedrejá-lo porque Ele se colocava como Deus. E os judeus entenderam isso. Como que um homem pode falar que é Deus? Isso é blasfêmia. Está lá em João 5, versículo 18. Olha o que diz. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Igual a Deus. E Jesus não falou: não, peraí gente, vocês não estão entendendo, não é isso que eu quis dizer. Jesus não fez isso. Jesus simplesmente se esquivou deles, saiu da presença deles, porque Jesus fez uma afirmação poderosa: eu sou Deus, eu e o Pai somos um, eu sou filho de Deus. Então os judeus entenderam, Ele está se colocando como Deus, isso é blasfêmia. Lá em João 8, 58, olha uma outra afirmação, João 8, 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus era judeu. Jesus, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Jesus não falava grego. Jesus falava o hebraico, o aramaico. E Jesus, o eu sou aqui, no original é Iavé ou Javé. Jesus está dizendo: eu sou, eu sou. E os judeus entenderam. Ele está dizendo que é Deus. Vamos apedrejá-lo. Isso é uma blasfêmia. Homem nenhum pode se comparar a Deus. Mas Jesus, como eu disse para você, não tentou explicar. Não, peraí, não é isso que eu quis dizer. Não, Jesus simplesmente disse: é isso mesmo que eu sou Deus. E aí, diante desse argumento lógico da existência de Deus, então Deus existe. E agora
Deus se faz gente em Jesus Cristo, você tem que tomar uma posição, você tem que dar uma resposta em relação a isso. Algumas pessoas vão dizer, Jesus era um bom homem. E aí eu quero contar para você acerca de C.S. Lewis. C.S. Lewis era um homem inglês, professor de uma universidade lá na Inglaterra, chamada de Oxford, um escritor, né, de best-seller, né, um deles é As Crônicas de Nárnia, mas um dia ele teve uma experiência com Deus, uma experiência com Deus. Era um homem culto, um homem inteligente na mente, e questionou a existência de Deus, mas ele sabia, tinha algo, e em relação a Jesus, como é que ele se posicionava em relação a Jesus? E aí ele criou o axioma de Lewis. Você não pode falar que Jesus foi um grande homem. Por quê? Se Jesus simplesmente fosse um homem extraordinário, você teria que lidar com essas afirmações que eu te mostrei que Jesus fez. Jesus disse que era Deus. Então você só tem 3 atitudes ou 3 posicionamentos frente a essas afirmações. Jesus não poderia ser um bom homem se você considerar que ele mentiu quando ele falou que era Deus. Jesus não pode ser um bom homem sendo um charlatão, um enganador. Ele não era Deus, mas ele falava para o povo que era. Não pode. Então ele não era um bom homem, ele era um mentiroso. Mas há uma segunda possibilidade, que ele era um louco, um lunático. Porque loucos dizem isso. Eu sou Napoleão Bonaparte, né? Eu sou Jesus Cristo, né? Diz uma piada aí que 2 loucos conversando, né? E um deles disse para o outro, eu sou Jesus, e Deus me enviou nessa terra. E o outro louco virou para ele, rapaz, você está doido? Eu não lembro de ter te enviado. Você conversa de doido, de maluco. Um bom homem não é maluco, não é esquizofrênico, não é lunático. Então, ou ele é mentiroso, ou ele é lunático, é doido, ou ele realmente é quem ele afirmava que era. Ele é Deus. Ele é a manifestação de Deus aqui nessa terra. Homens tentam chegar aos céus, usando como artifício boas obras, bons comportamentos, usando até a religião, que é religare, né? Religar a Deus, para chegar aos céus. Mas isso é impossível, impossível. E Deus então fez o quê? Desceu o céu na terra. Deus se fez gente e trouxe o céu para a terra. E essa manifestação dessa graça de Deus, a manifestação do céu na terra, foi através de um homem. Era Deus, mas nasceu no ventre de uma virgem. Não teve nada humano em si mesmo, mas entrou pela porta, pelo nascimento de uma virgem, se fez homem, veio em carne. Agora presta atenção, o quanto custou para Deus manifestar aqui nessa terra. Primeiro que você não consegue conceber a grandiosidade de Deus, porque Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. Mas Deus se conteve no útero de uma mulher, no embrião. Deus se conteve ali por 9 meses. Sendo Deus, mas sendo homem, nasceu do ventre de Maria. Aquele que ia multiplicar pão para quase 20.000 pessoas, teve que ser alimentado no seio de uma mulher. Aquele que ia mandar paralítico andar, toma o teu leite e anda, teve que aprender a andar com um homem e uma mulher. Aquele que fez mudo, falar, teve que aprender a falar com uma mulher, com um homem. Mas a Bíblia diz que havia uma coisa, que Deus, sendo Deus, aprendeu
obediência. E Jesus Cristo foi obediente a José e a Maria, enquanto ele esteve debaixo da submissão deles. Mas depois ele cresce. Sendo Deus, foi caluniado. Sendo Deus, foi rejeitado. Sendo Deus, foi cuspido. Bateram em Jesus. E aí depois ele é colocado numa cruz. Ele, sendo o autor da vida, entrou na morte. Olha que trabalhão, irmãos. Olha que trabalhão. Ele, sendo o autor da vida, entrou na morte e desceu até o Hades, até o inferno. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, subiu aos céus com a promessa de que ele viria. Qual é a resposta que você dá? Qual é a resposta? Hoje eu estava fazendo um velório de uma mãe, de uma irmã aqui da igreja, e eu li um texto lá de Jesus, quando Jesus está, por ocasião, da morte de Lázaro, Jesus fala com uma das irmãs dele, chamada Marta, e ele fala com ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, não morrerá, vai viver. E aí ele faz uma pergunta para ela: você crê nisto? Você crê? Quantos creem no Senhor aqui? Eu queria orar com você nessa noite. Quero chamar os irmãos do louvor para subir. Assentado como você está, diante desses argumentos lógicos, diante desse argumento da existência de Deus, diante desse argumento de que Jesus veio, não tem como negar a vinda de Jesus, está provado. Diante desse argumento, frente às palavras de Jesus, quem ele dizia que era, qual que é a resposta que você vai dar para ele? Qual que é a resposta? O Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Feche seus olhos, repete comigo essa oração, fala assim comigo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele veio em carne, habitou nessa terra e nunca pecou. Eu creio que Ele foi para a cruz, não por causa dos seus pecados, porque Ele mesmo não tinha pecado algum, mas Ele foi para a cruz por causa dos meus pecados. Eu creio que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e virá para me buscar. Eu creio que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida nas mãos dEle e no governo dEle, em nome de Jesus. Queria perguntar para você: é a primeira vez ou você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levante uma de suas mãos. Quero orar especificamente pela sua vida e declarar esse governo de Deus na sua vida. Enquanto nós estivermos ministrando essa canção, eu queria que você viesse à frente e publicamente confessasse diante dos homens: Jesus Cristo é o meu Senhor. E a promessa é: se você não se envergonha, eu sei que é constrangedor, alguém pode te acompanhar até aqui à frente, se você não se envergonha dele, ele também não se envergonha diante do Pai. Vamos ficar de pé? Vamos ministrar essa canção. Quantas pessoas vão vir aqui à frente e nós vamos orar pelas suas vidas e declarar o governo de Deus sobre a sua casa, o governo de Deus sobre a sua família. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Pergunte a alguém do seu lado, você que é da igreja, seu irmão, você quer ir lá na frente? Nós vamos orar pela sua vida.
consagrar a sua vida ao Senhor e declarar: Ele é o Senhor da sua vida. Graças Eu te dou, ao meu Senhor, lavou minha mente. de coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga isso. Digno é o Senhor sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ressuscitou. mas ressuscitou. Digno. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. mas ressuscitou. Quero dar oportunidade também aquelas pessoas que estão aqui, que se encontram como aquele filho pródigo, né? Pastor, já tive uma experiência com Deus, mas eu não sei o que aconteceu, eu andei por caminhos afastados, mas eu quero me consagrar, me reconciliar com o Senhor nessa noite. Queria te dar a oportunidade de vir aqui à frente também, nós orarmos pela sua vida. Quero orar mais uma vez pelos irmãos do Encontro com Deus, declarar esse fortalecimento espiritual, declarar que você vai, de fato, toda seta maligna que foi lançada, que possa vir a ser lançada sobre a sua vida, dizendo que foi uma experiência emocional, dizendo que aqueles 3 dias, né, na realidade foi, né, algo assim das suas emoções, vai cair por terra. E você, de fato, todas as experiências que você teve com o Senhor nesse dia, vai só aumentar, porque há um Deus, e há um Deus que provou que nos ama pela sua obra consumada, entregando o seu único Filho. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos. Quero orar pela vida desses homens aqui, criança, juvenil, também adultos, e declarar essa vida de Deus fluindo através da sua vida. Amém? Esse é o nosso Deus. Não importa a nossa história pregressa, não importa. O seu passado, ele não vai determinar o seu futuro. Deus tem um novo futuro para a sua vida. Estenda suas mãos, fala assim comigo: como igreja, nós abençoamos a vida desses homens e declaramos que esse novo nascimento, esse posicionamento em Deus sobre as suas vidas, eles irão experimentar da graça, da bênção, da unção e da sabedoria do Senhor sobre as suas vidas. Como igreja, nós os abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Antes de nós encerrarmos, presta atenção no que eu vou te dizer. Amanhã nós vamos ter a reunião geral aqui. É importante que você venha, tá? Líderes de célula, né? Anfitriões, líderes em treinamentos, que é o momento de nós, como igreja, liderança, orarmos. Amém? Orarmos. Eu declaro sobre a sua vida uma semana abençoada. Você foi feito filho de Deus. E aquilo que através das minhas palavras eu não soube trazer luz e entendimento, o Espírito Santo vai testificar. A sua fé é uma fé lógica, racional, e pessoas serão abençoadas através dos argumentos que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Deus abençoe a sua vida e que você seja próspero em toda a sua semana. Amém?